Oi, gente! Estamos de volta para mais um vídeo aqui do meu canal e vai ser uma nova série aqui no canal, gente. Vai ser uma série falando como ganhar dinheiro, E aí eu vou chamar algumas pessoas para falar sobre como elas trabalharam em algumas áreas. Eu vou falar minhas experiências de trabalho que eu já tive aqui no Canadá. Enfim, vai ser uma série super legal, eu espero que vocês gostem. Bom, no episódio de hoje será como ganhar dinheiro como garçonete aqui no Canadá, gente. Porque sim, eu tive experiência como garçonete aqui no Canadá. Eu vou explicar direitinho para vocês qual foi a função que eu realmente desempenhei, se realmente o nome é esse ou não é esse. Então... Sigo meus bons? No ano passado, quando eu cheguei no Canadá, depois de um mês estando aqui, uma amiga minha estava trabalhando em um restaurante e ela fez a indicação para eu trabalhar lá também. O processo seletivo que eu tenho para contar para vocês realmente foi muito simples, porque bastou ela me indicar e o dono do restaurante me mandou um e-mail convidando para uma entrevista. Eu fui para entrevista e foi uma entrevista muito tranquila, óbvio que a gente treme nas bases, né? Porque a primeira entrevista é em inglês, todas as palavras somem da sua cabeça na hora. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Mas aí fui pra entrevista e conversei com o gerente, ele era super gente boa. E aí ele perguntou um pouco sobre a minha experiência profissional, ele perguntou um pouco sobre a minha personalidade, ele quis saber se eu já tinha trabalhado em restaurante alguma vez na vida. Eu acho que eu consegui me expressar, mostrando que eu não tinha experiência como garçonete, mas eu tinha experiência como atendendo público, né? Então é como se a gente pegasse o nosso currículo, que não é mentira. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A gente pega o nosso currículo que a gente já teve como experiência e traduz do jeito que eles querem ouvir. Então não, como garçonete eu nunca tive experiência, mas sim, eu atendi a vida inteira público, então eu lido com pessoas, eu sei gerenciar conflitos. No final das contas deu certo, me chamou pra ir lá outro dia fazer uma provinha, que era prova em relação a... Não lembro. Eu tive que estudar um material sobre restaurante, sobre regras de primeiros socorros, regras de álcool. Logo depois fazia a prova. E aí, tendo passado nessa prova, eles me deram um contrato pra assinar. Então, leia o contrato das letrinhas miúdas, tá, gente? Li, demorei horas lendo o contrato, que era em inglês, eram várias páginas, mas li tudo, assinei. E aí começava no dia seguinte meu trabalho. Bom, de fato, pra que eu fui contratada? Eu fui contratada porque o restaurante estava no auge de lotado, porque era verão. E eles precisavam de alguém para ajudar naquela parte de suporte. Então era tirando mesa, colocando a mesa, ajudando a polir garfo e faca e colher. Talheres, o nome disso? Esqueci. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Montando o guardanapo e colocando os talheres dentro, colocando a mesa exatamente do jeito que era para ser, botando os copos para lavar, tirando e secando os copos. Era o suporte por trás de um restaurante mesmo, ou seja, era o Severino, era o faz tudo. O que eu achei de trabalhar em restaurante? Bom, em primeiro lugar, gente, eu quero dizer que não importa a profissão que a gente vai estar falando, não importa absolutamente nada, se é entry level, se é cargo de gerência, se é dono de empresa, nesse canal não será dita a palavra subemprego, porque eu não acredito em subemprego, eu acredito que todos são empregos, todos trazem dinheiro para sua casa, para sua sobrevivência. Então, sim, é muito comum pessoas do Brasil te mandarem mensagem do tipo: você atendia paciente como psicóloga e foi aceitar um emprego como suporte num restaurante, eu não me sujeitaria a um emprego desse. Então sim, a gente ouve frases desse tipo, então você precisa estar com a sua cabeça muito boa para não ser influenciada por esse tipo de pensamento, tá? Se você quer fazer dinheiro, se você quer pagar suas contas aqui no Canadá e esse foi o emprego que realmente apareceu para você e você super topou e acha que dá conta e concordou com o que está escrito no contrato, vá a fundo e não se importe com o que ninguém tá falando. Mas vamos lá, o que eu achei do emprego? Eu achei muito puxado, gente, mas muito puxado mesmo. Era um restaurante muito badalado aqui em Toronto. Era o auge do tanto que ele tava cheio, porque era verão, o pátio tava aberto e eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha, porque realmente o restaurante era muito cheio, tinha fila de espera, eram horas de trabalho intensas. As meninas que eram garçonetes mesmo, elas trabalhavam às vezes 12 horas por dia, ralando em pé. Eu trabalhei, o máximo foram 8 horas num dia, porque eu tava em treinamento ainda, né, no início. Já, spoiler, não durei muito tempo no restaurante. Eu achei realmente muito puxado. Não é porque é mulher, não é porque não tenho força física, mas além disso tudo ter contribuído pro tanto que eu achei difícil, eu sou muito pequena, eu tenho 1,53 de altura. E muito do serviço era pegar as taças de vinho, enfim, de champanhe e colocar numas prateleiras muito no alto. Então eu sempre tinha que pedir ajuda pra alguém, porque 1,5 m nem subindo na escada eu alcançava, gente. Essa é a minha vida. Outra coisa também,
tinha umas caixas que as pessoas do lado de fora iam só colocando a sujeira dentro dessa caixa. Eu tinha que o tempo inteiro ir lá, pegar essa caixa e levar pra cozinha, pro dishwasher lavar. Essa caixa era muito, muito, muito pesada, gente. Tinha hora que eu tinha que ir arrastando ela assim pelo chão, porque eu não dava conta de carregar de tão pesada que ela era. Mas em relação ao pessoal, o chefe era ótimo, os gerentes eram ótimos, o pessoal que trabalhava comigo era ótimo. Sempre tem alguém que a gente não vai muito com a cara, mas isso a gente releva, vai ser em qualquer lugar mesmo. Mas eu gostava da maioria do pessoal que trabalhava comigo, mas mesmo assim, depois de um tempo trabalhando lá, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como coach aqui no Canadá. Entre a minha área e uma outra área, eu vou sempre pra minha área, né? Em relação a valores, bom, o que foi acordado comigo era o salário mínimo. Aqui em Ontário, na época, ou seja, isso foi em 2019, o salário mínimo estava $14, então esse era o acordo, $14 por hora trabalhada. Lembrando que vai descontar as taxas em cima disso, tá? Quando eu pedi pra sair, todo mundo foi muito bacana, gente. Eles me deram comida do próprio restaurante, em agradecimento por ter trabalhado com eles. Então, é um pessoal que realmente eu gostei bastante. É um lugar que eu indicaria qualquer pessoa trabalhar. Como era um restaurante muito turístico, tinha pessoas do mundo inteiro e ele, na minha opinião, mas aí é óbvio, né? Qualquer lugar talvez eu vá falar isso, mas eu achava ele bem caro. Não me diga! E então eu acredito que quem frequentava era um público mais rico ou que não se preocupe com as suas finanças. Porque realmente é caro pra você sair de lá alimentado, se gastar uma boa quantia, ou sair de lá passando fome e fingir que tá cheio e depois no McDonald's. Ah, outra questão em relação à cozinha. Eu tava o tempo inteiro lá dentro da cozinha. Essa cozinha é uma cozinha que eu dou selo de aprovação de limpeza. Tem um chefe de cozinha lá excelente, ele tá de olho em tudo. Se tem algum prato que sai errado, não foi do jeito que foi pedido, ele fala: comida pro lixo. É óbvio que as comidas que são prontas e ninguém vai comer não vão pro lixo, né, gente? Tem funcionário no restaurante. Falando em limpeza, me lembro do meu segundo restaurante que eu trabalhei, gente. Ah, por quê? Porque ele era muito limpo? Não, porque ele era podre. Depois de um tempo que eu saí desse primeiro restaurante, eu peguei os meus trabalhos como psicóloga online no Brasil e como coach aqui no Canadá, mas eu vi que eu ainda tava com alguns horários livres sobrando. E Paula vai ficar olhando pro teto, gastando dinheiro? Não vai. Paula vai ganhar dinheiro, né? É isso que todo mundo deveria fazer. Um dia eu estava no WhatsApp e um grupo de brasileiros, uma pessoa falou: alguém tem interesse num trabalho part-time? Part-time significa 4 horas por dia, 20 horas na semana, que é de segunda a sexta, das 11 às 3 da tarde. Gente, caiu com uma luva pra mim, né? Porque eram só 4 horinhas por dia, daria tranquilamente pra eu agendar meus pacientes ou antes ou depois desse serviço. Não pegava final de semana, que é o horário que eu tenho com o Guilherme, porque ele trabalha também de segunda a sexta. Falei: nossa, perfeito, eu quero. E aí essa menina também me indicou pra vaga, foi do mesmo esquema do primeiro. Por ela ter me indicado pra vaga, a dona do restaurante já me chamou pra uma entrevista, mal olhou meu currículo, fez umas perguntas lá de se eu tinha experiência, se eu não tinha experiência e quando que eu poderia começar. Bom, em resumo, o trabalho era ficar naquelas hot table, sabe? Como o Subway, por exemplo. Fica o pessoal do lado de trás, do balcão, te servindo, você falando o que você quer, ou você pede o combo número 1, combo número 2, era isso. O trabalho em si era realmente muito tranquilo, gente, porque é você olhar qual é o número 1 aqui. Você vai lá, coloca num prato, ou coloca na porção pra pessoa levar pra casa, entrega pra pessoa e alguém faz o pagamento. Então o trabalho em si era muito tranquilo. Só que esse restaurante, eu vou falar o nome? Óbvio que eu não vou falar o nome. Por quê? Porque eu vou falar mal. Eu tô brabo. Bom, a gente tinha que fazer muita coisa além do que era o acordado na entrevista. A gente tinha que montar as mesas do restaurante, que ia funcionar de noite, sem ser hot table, o restaurante mesmo. A gente deixava as mesas prontas. A gente que tinha que fazer a lista de compra de tudo que faltava para hot table. A gente que tinha que repor quando chegavam essas compras. Ele chegava com as caixas e falava: tá aqui, se vira e arruma. Então a gente tinha que ir lá repor a geladeira com o refrigerante, tinha que guardar os refrigerantes na despensa, tinha que guardar tudo, gente. Não era um trabalho difícil. Por mais que eles pedissem mais coisa do que foi acordado na entrevista, continuava não sendo um trabalho difícil. Precisava de muito pouco esforço físico. Foi bom para treinar o inglês, porque realmente os clientes vinham, falavam inglês, ficava uma fila de espera grande também, então o trabalho em alguns dias, claro, outros eram parados, mas em alguns dias realmente era um trabalho intenso. Eu trabalhei somente com brasileiras nesse restaurante, então a vibe da limpeza super bateu, o tempo inteiro que uma estava limpando, a outra estava atendendo, a gente nunca deixou aquela porcalhada ali em cima. O problema desse restaurante, sim, são os donos, sem dúvida nenhuma, e talvez o pessoal da cozinha também. É um restaurante que eu não tenho selo de aprovação de limpeza, não recomendo mesmo. A gente entrava na cozinha, vinha cada cena absurda. Eu prefiro poupar vocês os detalhes, deixa a criatividade de vocês entrar em ação agora, mas não é o lugar mais limpo do mundo.
Tinha ratoeira por todos os lugares do restaurante, escondidas, porque tinha rato. E os donos realmente eles eram muito grossos, eles tratavam a gente muito mal. Eles não olhavam direito na nossa cara, eles gritavam quando precisavam, eles roubavam as nossas tips. Como que a gente sabe disso? Porque ao final de cada dia sai a nota, né, com os valores de quanto que foi no final daquele dia. Então a gente sabia quanto que tinha dado, porque o retardado ainda ia embora e deixava a notinha ali em cima do balcão. Ei, mas é burro! A gente via o valor que era e no final do dia ele falava, ah, foi tanto, e falava que era menos do que realmente tinha sido para pagar menos tips. Então era nesse nível para vocês verem. Tinha como durar num lugar desse? Não tinha como durar num lugar desse por conta de sanidade mental. Felizmente o restaurante estava fechando porque ele ia se mudar para um outro ponto. Não foi nem a gente que pediu para sair, droga, devia ter pedido. Em relação a valores, o valor acordado também foi um salário mínimo de $14 a hora. O pagamento era feito toda segunda-feira. Atrasou o pagamento? Atrasou o pagamento. E aí um sorry eles acham que resolve, né? Já não te tratam bem, ainda atrasam seu pagamento. Nesse restaurante, mesmo sendo roubadas as gorjetas, eu achei que valeu bastante a pena, porque a gente era muito simpática e trabalhava diretamente com o cliente. Eles eram praticamente os mesmos que iam todos os dias e eles caprichavam nas gorjetas que eles davam pra gente. Bom, no final das contas, financeiramente, valia a pena ou não valia a pena? Gente, para um emprego part-time, que você trabalhava de segunda a sexta, 4 horas por dia, não tinha muito esforço físico, eu achei que valeu a pena a experiência sim, eu gostei das pessoas que eu trabalhei junto como parceira, mas assim, se você conseguir abstrair o tanto de estresse que você vai ter lá dentro com os donos do restaurante, esse emprego então é pra você. Bom, gente, acho que é isso que eu podia contar sobre as minhas duas experiências. É claro que se você for conversar com várias pessoas aqui de Toronto ou do Canadá, elas vão te contar experiências completamente diferentes em relação a essa área de trabalhar em restaurante e com comida. Eu acho que é justamente essa a proposta de vários canais no YouTube, que cada um conta a sua experiência, cada um dá seu ponto de vista, e a minha ideia realmente é trazer pessoas de outras áreas que trabalharem em outras funções. Inclusive, me escreve aqui nos comentários qual é a área que você gostaria de ver aqui no canal, pra eu chamar uma pessoa e entrevistar ela. Qualquer emprego é válido, tá, gente? Então vocês podem falar qualquer emprego que vocês tenham curiosidade, que eu vou atrás dessas pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar todas as vezes que tiver vídeo novo. Caso contrário, ele não vai te avisar. Curte, comenta, compartilha com seus amigos que tenham interesse também nesse assunto de emprego aqui em Toronto. Tenham todos uma boa semana, um beijo e tchau!